dar continuidade aí na parte teórica, tá? Bem tranquilo, bem light, nada que a gente, né? Sangue não. Eu tô aqui, ó, não sei, eu vou puxar daqui a pouco aqui as questões do especialista da última prova. Por quê? Eu quero mostrar para vocês que sempre eles vão cobrar alguma coisa relacionada a ondas. Isso aí, ondulatório, é uma coisa amarradíssima, né? Tá? E aí a gente vai tentar ver se a gente desenrola alguma coisa, até da última prova, tá? Tranquilo? Trajetória ponte, objeto, densidade, altura H, notação científica, esfera, MCU. MCU é ondas, de uma certa forma. Movimento circular uniforme, pronto. Achei aqui. Depois a gente vai fazer essa questão aqui, que foi a última da prova aqui. Estava bem tranquila. Estava bem tranquila, por sinal. Vamos lá. Continuando. Deixa eu puxar aqui o material para a gente hoje dar prosseguimento ao nosso estudo de ondas, parte 2. Tá? É tudo tranquilamente nosso. Vamos lá. Estão vendo aí a tela? Conceitos fundamentais. Show? Bora. Então, o que é onda? A gente vai trabalhar nessa questão da especialista, o que ela pode cobrar da gente, né? Parte teórica de ondas, né? Muito cobrado, tá? A gente vai ver umas questões aí quando a gente terminar nosso ciclo de estudos, na teoria, tá? Então, ela pode ser classificada quanto a direção da oscilação e propagação, tá? Oscilação depende de como ela é a natureza dela. Se ela for uma onda transversal, a oscilação da onda é perpendicular, tá? À sua direção de propagação. Então, ela avança nesse sentido, tá? E ela fica sendo perturbada de cima, numa vertical. Por isso, transversalidade, né? E aí, na composição desse movimento, ela vai fazendo aqueles padrões de subida e descida, né? Beleza? Então, assim, propagando assim, subindo e descendo. Se ela fizer a composição, ela vai fazer isso aqui. Beleza? Tranquilo e calma. Aqui tem um desenho, a gente vai ver isso aí melhor. Então é isso. Ela pode ser classificada em transversal longitudinal. Isso é a direção da perturbação, né? No caso, a oscilação, tá? Em termos desse tipo de direção. Então, a onda longitudinal, né? A direção dela é o quê? Na mesma direção da sua propagação de velocidade. Indo e voltando, indo e voltando. Então ela vai se perturbar na mesma direção da sua propagação, tá? Que exemplo a gente pode usar nisso aí? Qual um tipo de exemplo? Pega uma mola, aquelas molas, né? Aquelas molas malucas, né, que a gente tem, e faz assim com ela, nessa direção. Ela vai se comprimindo, no momento depois ela se estica, depois ela se comprime e vai sendo perturbada nessa direção. Longitudinal quer dizer horizontal, ok? E se você pegar essa mesma mola e subir e descer ela, aí já seria, ela vai se deslocar fazendo aqueles padrões de máximos e mínimos, cristas e vales, como a gente já estudou. E aí esse tipo de onda é transversal. Dúvida até aí? Isso é básico do básico do básico. Tá? Tranquilo? Aí, ó. A onda longitudinal, ela vai fazer isso aqui, como uma mola, como a gente jogasse, né, nesse sentido. E se a gente fizer nesse sentido, ela vai formar esse padrão aqui. Ficou claro isso? Dúvida? Ótimo. Então vamos lá. Na direção de propagação, ela tem 3 modos, né, de classificação. Ela pode ser uni, bi ou tridimensional. Quais são as ondas com relação à direção da propagação, para onde ela vai se orientar, né? A unidimensional é aquela que se propaga em uma só direção, como possui uma corda. Qual é a sua propagação? Ela só vai acompanhar essa corda aqui, ó, que no caso, né, são desprezíveis a sua largura e sua espessura, seriam as outras 2 dimensões. E o comprimento? Não, o comprimento ele tem uma distância considerável, tá vendo aqui? Então a gente pode dizer que isso aí é uma única dimensão de propagação, ok? Corda, ela é unidimensional, ou seja, com uma única dimensão na sua direção de propagação. Tranquilo? Esse é um exemplo clássico. As bidimensionais são aquelas que se propagam num plano, como ondas na superfície de um lago ou lagoa. Jogou a pedrinha na lagoa, aí ela vai formando esses padrões de onda, né, circulares de onda.
né? E aí, esses círculos aqui, ó, que vão aumentando, concêntricos, cada vez mais aumentando, né? À medida que o tempo passa, ela vai se propagando mais, seria num plano, ok? Então, bidimensional. Difícil entender isso? É só classificação, nada mais. E os tridimensionais? Tem? Tem também. São aqueles que se propagam em todas as direções, tanto na sua, né, altura, como na sua largura, como no seu comprimento. E aí a gente tem 3 dimensões. Quais são as ondas que são tridimensionais? Né? O som, por exemplo, que toma conta de todo o ambiente em qual ela ocupa. A luz também, por ser uma onda eletromagnética, tá? A luz aqui, ó, espalhando em todo o ambiente. Som e luz são exemplos de ondas tridimensionais. Tranquilo, pessoal? Bem sossegado, nada muito. Aqui tem um exercíciozinho, vocês querem tentar fazer? Para já começar a pegar o feeling aí da parada? Em relação ao que a gente acabou de falar aqui? Vamos ver se vocês entenderam aí o conteúdo, tá? Vou dar um minutinho aí, bem tranquilo. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem que aparece. Vamos lá. Na propagação de uma onda mecânica longitudinal, lembra da onda mecânica? O que é a onda mecânica? Ela depende de um meio para se propagar, não é verdade? Falamos isso na semana passada, não foi? O meio é deslocado, aí tem as opções, paralela ou perpendicularmente? Em relação à direção de propagação. Bem, se ela é longitudinal, ela é horizontal, né? Então ela vai se propagar na mesma direção, né? Ou seja, paralelo, né? Então a gente pode eliminar aqui de cara a delta e a eco, verdade? Tranquilo? Então, paralelamente à direção de propagação, ficamos com A, B e C. Já eliminamos duas. Ótimo. Ao transporte de energia. Nessa propagação. Ah, não, perdão. A direção de propagação, aí ele fala ao transporte de energia. E aí? O que a gente vai botar também? Bem, tanto a direção quanto a propagação são paralelos, né? Vão estar juntos, por ser longitudinal. Fosse transversal, aí seria, nesse caso aqui, perpendicular nessa opção. Portanto, nós vamos ter paralelamente, né? E paralela ao transporte de energia. Então, a energia sendo propagada e a direção são coincidentes, ou seja, paralelas uma com as outras. Tá? Tanto um sentido quanto em outro. Nessa propagação, transporte de matéria. Ocorre ou não ocorre transporte de matéria? O que a gente falou? Né? Ocorre? Não. Até lembra que a gente falou que onda transporta energia, mas não transporta matéria. Não, é o contrário. Não transporta matéria, mas transporta energia. Então, nesse caso. Oi. Opa. Então, seria a opção. Não, sem problema. Paralelamente, paralela e não ocorre. Tá ok? Opção Charlie. Vamos ver se alguma coisa aí fugiu do nosso. Ó, tá ok? Não tem problema. Esquenta não. Opção Charlie. Então, entenderam por que deu Charlie? Ok? Você só falou ô Natan, porque você confundiu esse negócio de ocorre e não ocorre. Tá? Realmente, temos que fazer uma certa. Como eu posso dizer o nome? Vamos ter que fazer uma certa analogia, tá bom? Vamos lá. O que acontece? Quando o meio for, né, a onda for transversal, a propagação ela vai ficar fazendo essa direção aqui, ó, tá? E a propagação, a velocidade da onda, tá? Vai seguir esse sentido. Ela vai ficar subindo e descendo, tá? Ou seja, ó, por isso que a gente chama de transversal, porque é por causa do ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Então você fica fazendo isso aqui, subindo e descendo e propagando para frente. Na composição, ó, a gente vai ter isso aqui. Tudo bem? Isso seria a onda transversal. Não transportando matéria, e sim transportando energia. Tá ok?
Na longitudinal, tanto a direção de vibração quanto a velocidade vai coincidir. Por isso que a gente fala que essas coisas aqui são paralelas. Então vai ficar, ó, tá ok? Vocês entenderam aquele exemplo da molinha? A gente ou faz ela assim, aí ela vai e volta. Ou então faz assim e ela vai fazendo aqueles padrões de ondas. Tranquilo? Zero pane? Zero pane? Então, isso é o básico da compreensão de ondas, classificação pura e simplesmente. Tá? Ok. Então, alguém aí tem alguma... Não entendeu por que deu C aqui, ou algo parecido? Tá tudo certo? Esse material eu mandei para vocês. Depois vocês analisam com calma, tá bom? Beleza. Aqui, ó, a questãozinha de 2019 da especialista. Não muito longe, né? Analise as seguintes afirmações. Vamos lá. Ondas mecânicas se propagam no vácuo, portanto, não necessitam de um meio material para se propagarem. Verdadeiro ou falso? Vamos ver se vocês lembram da aula passada. Ondas mecânicas, elas dependem ou precisam de um meio material para se propagar ou não? Tinham dois tipos de ondas, né? Quanto à sua natureza. Lembra da natureza? Né? Então, ondas mecânicas, isso aí, Nathan, dependem do meio material para se propagar. O som que eu estou emitindo aqui, ele está dependendo de um meio para se propagar. Qual é o meio que o som está tendo para que chegue até você a minha voz, né? Através do microfone aqui do computador. Né? O ar atmosférico. Né? Se a gente botar uma redoma aqui e tirar todo o ar atmosférico daqui, a gente não vai conseguir... vocês não vão conseguir ouvir minha voz, porque não vai ter um meio que vai fazer o transporte dessa energia sem transportar a própria matéria. Beleza? Então a 1 está correta. Tá? Portanto, dúvida até aí? Alguém aí não entendeu por que a 1 está correta? Show? Não, incorreta no caso, né? Opa, desculpa, realmente. Portanto, não necessitam de um mesmo material. Não, isso aqui está incorreto. Isso aqui, na verdade, é porque eu não vi o não aqui. Não necessitam. Então, isso aqui está incorreto. Portanto, não pode ser, se a alternativa contém as afirmações verdadeiras, não pode ser a alfa, não pode ser a bravo. A gente vai sempre fazer isso aí por eliminação. Só pode ser a resposta ou Charlie ou Delta. Positivo, pessoal? Então, a gente já, só de dar incorreto aqui, falso, a gente já vai eliminar a alfa e a bravo, tá? Por elas, né, ele tá querendo as opções corretas. E a gente sabe que são duas opções. Vamos lá. Ondas longitudinais são aquelas cujas vibração, ó, coincide com a direção de propagação, verdadeiro ou falso? Acabamos de ver isso lá em cima. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E só poderia ser verdadeiro mesmo, porque o que sobrou de opção, as duas têm 2, tá vendo? Portanto, né? Por eliminação, essa teria que ser verdadeira. O que não acrescentou em nada na nossa eliminação, a gente ainda está com essas duas opções ainda em aberto. Vamos lá. 3. Sentença 3. Ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagarem. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. As ondas eletromagnéticas não dependem do meio. Tanto é que a luz do Sol ela viaja o sistema solar sem nenhum meio para se propagar. E chega até a Terra, né? A luz do Sol e seu calor e sua cor, não é verdade? Então essa também está correta. Então já fomos aqui para 2 e 3, com certeza a 4 está incorreta. Tem que ser, né? Então a opção Charlie aqui é a opção correta, tá bom? As ondas sonoras são transversais e não se propagam no vácuo. E aí? Onda sonora é longitudinal, tá? Isso a gente não falou, não deu como exemplo, mas as ondas sonoras, elas são longitudinais, tá? Elas, né, se propagam na mesma direção que elas estão vibrando, tá ok? Em todas as direções. E forma uma espécie de tridimensionalidade. Beleza? Então a opção correta aqui, Charlie. Muito bem. Perfeito. Então, aí, ó. Tá ok? Show, galera. Show. Tá tranquilo aí? Estão conseguindo entender direitinho? E vamos então para algumas outras características. Ótimo. Aqui, ó, vamos pegar uma onda unidimensional, periódica, transversal, tá?
Aí a gente vai botar aqui uma linha, essa linha azul aqui, seria a questão do repouso, tá? Da onda, ou seja, a faixa de repouso. Por exemplo, se não houvesse nenhuma perturbação, provavelmente essa corda estaria esticada e parada aqui nessa linha, não transportando energia, muito menos matéria. Mas no momento que a gente começa a vibrar esse negócio para cima e para baixo, ele começa a aparecer aqui, ó, os padrões, né, transversais de uma onda, né? E aí a gente tem umas características que a gente vai agora falar delas, tá? Quando a onda ela cruza exatamente o ponto onde ela deveria estar em repouso, a gente chama isso aqui de nó. Então aqui é o primeiro nó, difícil isso? Segundo nó, terceiro nó, quarto nó, tá ok? Na verdade a gente não vê isso na hora que a onda está sendo produzida, mas se a gente for desenhar num padrão, a gente vai ver que toda vez que a onda passar por essa parte aí, onde é o repouso, né, a gente vai ter os nós, tá? Aqui a parte mais superior a gente vai chamar de crista, que é a parte mais alta. E a parte mais profunda da onda, vale, tá bom? Isso a gente chama de onda periódica. Por que periódica? Por que esse nome periódica? Ela vai em períodos sucessivos de tempo, de forma igual, tá? O padrão é o mesmo à medida que ela leva um lambda ou um comprimento de onda. Leva o mesmo período t, tal, né? Na verdade. E o inverso do tal é o tal do f, que é frequência. Beleza? Dúvida até aí? Então a crista representa o ponto mais alto, o vale mais baixo, o nó representa o ponto pertencente à situação original de equilíbrio. Então a amplitude A da onda é o valor máximo em relação à situação de equilíbrio. Amplitude, olha aí, ó, em relação ao equilíbrio, o ponto mais alto, que é a crista. Então a distância entre a crista e o ponto de equilíbrio é a amplitude da onda. E também a distância do ponto de equilíbrio até o vale, amplitude também. Tem que ser fundamentalmente nesses pontos, na crista e no vale. Em qualquer outro ponto, não é amplitude. Beleza? Isso aqui, quanto maior a gente tem isso aqui, maior a energia, né, de propagação. Tá bom? Ondas grandes possuem grandes energias. Ondas pequenas, né, de pequenas amplitudes, possuem baixas energias. Beleza? Até aí, pessoal? E a gente vai ver que isso aqui também é chamado de intensidade, quando a gente estudar a acústica. Tá bom? Tranquilo? Comprimento de onda, já vimos. Distância entre dois cristas ou dois vales. Ou então, a distância entre três nós sucessivos. Ó. 1, 2, 3. Então, a distância, você conta. 1, 2, 3, contou três nós, é um lambda, que vai ter uma crista e um vale. Beleza? Pode ser assim, ou pode ser assim. Tranquilo? Podemos avançar? Maravilha? Olha aí. O comprimento de onda também pode ser medido escolhendo-se um nó qualquer, e esse dará pela distância entre o nó anterior e posterior escolhido. Eu falo que são três nós sucessivos, seguidos, tá bom? E múltiplos de três nós sucessivos vão fazendo 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, 5 lambda, por ser periódico, sempre se repetir o mesmo padrão. Câmbio? Ótimo. Então, o período da onda é o intervalo de tempo na qual ocorre uma oscilação completa. O que é oscilação? Seria fazer um lambda. Formar um lambda é se você contar o tempo da formação de um lambda, ou múltiplo de lambda, é um período t, tal. Beleza? Ou chama de t, t maiúsculo. Tá bom? Beleza? A unidade padrão para o período é o segundo. Como é uma unidade de tempo, no SI, no Sistema Internacional de Unidades, a gente tem o segundo, como o sistema padrão. Beleza? E aí, frequência é o inverso do período, tá? Essa grandeza mede o número de oscilações efetuadas por unidade de tempo. A cada segundo, quantas oscilações aquela onda faz, né? A gente tem aí por volta da luz, a onda luminosa, ela faz 10 elevado a 15 oscilações a cada segundo. Já imaginou isso? Na ordem de grandeza de 10 elevado a 15 oscilações por segundo. Conta um segundo. 1. Vai lá. Conta um segundo. 1. Quando você passou um segundo, isso aqui oscilou, fez o lambda, 1 seguido de
15 zeros de vezes, né? Olha a rapidez que isso aí é feito, né? Não dá para imaginar isso, né? Enfim, é mais ou menos essa ordem de grandeza para as frequências da luz. Oscilação seria aquele, né, lambda completinho, ou seja, a distância, a formação de um vale de uma crista. Beleza? Então, se tal é 1 sobre f, f é o inverso de tal. Relação entre período e frequência. Tranquilo, calmo, suave na nave. Até agora a gente... baixas frequências possuem maiores distâncias dos seus comprimentos de onda. E altas frequências vão ter distâncias mais próximas dos seus comprimentos de onda. Olha aí, a baixa frequência está aqui embaixo e a alta frequência está ali em cima. Aqui a primeira é alta frequência, aqui embaixo baixa frequência. São mais espaçadas em relação à de cima. Tudo bem? Um indivíduo jovem e saudável é capaz de perceber sons em uma faixa de aproximadamente 20 a 20 mil Hz. Então, nós conseguimos captar esse tipo de som nessas frequências. Tá? Por exemplo, o cair de uma agulha nós não vamos ouvir, mas ela emite uma frequência, que eu sei que é abaixo de 20 Hz, mas nós não conseguimos captar. Né? Mas um animal, por exemplo, um cachorro, ele consegue ouvir o barulho de uma agulha caindo próximo dele. E a gente fala que isso é o infrassom, tá? Abaixo de 20 Hz. Nosso ouvido não consegue captar. De 20 para cima a gente consegue captar. Tá? Até, e que faixa nós conseguimos ouvir? De 20 Hz a 20 mil Hz. Tá? Esse é o espectro de frequência que a gente consegue ouvir. Acima disso é o tal do ultrassom, ou ultrassônico. Nós também não conseguimos ouvir. Tá? Isso aqui é para um ouvido saudável de jovem, né? Quando a gente vai envelhecendo, essa faixa ela se estreita. Ela vai aumentando acima de 20 e vai caindo abaixo de 20 mil. Tá? Cada vez mais o range vai diminuindo, tá? E a gente vai ficar perdendo a capacidade de captar esses sons, essas frequências. Beleza, pessoal? Então, dúvida? Difícil isso aí? Aqui abaixo é o infrassom, abaixo, né? E aqui é o ultrassom, acima, tá? Então, aí, ó. Ele até falou, esse espectro diminui à medida que nossa idade avança, causando uma diminuição nas frequências audíveis. Até tem um teste disso na internet, depois eu vou tentar mandar para vocês perceberem até onde vocês conseguem captar o som e depois ele some. Isso é bem legal. Tem no YouTube, eu vou mandar para vocês aí, vocês conseguem. Eu captei de tanto a tanto. Perceptível. Né? E aí a gente vai ver aonde a gente consegue captar. Por exemplo, eu já fiz esse teste e eu consigo captar de 17.400 e uns caramboadas, daí para. Ele para o ruído. 17.400 para cima, quer dizer, está reduzindo, né? Quando eu era mais jovem, eu acho que eu captava mais, né? E é interessante isso. Bem simples, bem tranquilo. Então a intensidade da onda está relacionada à energia por ela carregada por unidade de tempo. Tá? E aí a gente vai estudar uma coisa chamada intensidade da onda, que é proporcional ao quadrado da amplitude, o que gera uma escala logarítmica. Isso nós vamos estudar em acústica, o estudo do som. Tá? Que a gente vai estudar isso aí talvez na próxima aula. E a unidade é o decibel. Tá? Por enquanto, só a título de informação. Mas nós vamos pegar isso aí também como conteúdo. Tá? E aí, as frequências ela tem uma categoria de valores e faixas, que a gente chama de faixas, de frequências, que vão tendo determinadas características. Ó. Cada faixa vai ter a sua característica que vai de um ponto até o outro, tem um limite, tem um início, tem um fim. Mas se você juntar essas categorias todas, ela vai formar conjunto de faixas que a gente chama de espectro eletromagnético. Dúvida até aí? E aí a gente chama também isso aqui de bandas, tá? Espectro, que são faixas ou bandas de frequências, tá? A gente não vê isso aqui em nenhum momento, né? Nós não conseguimos captar isso, né? A não ser a sensibilidade disso, né? A gente está vendo as cores aqui, branca e várias outras cores, mas
perceber a formação da onda, a gente não tem como ver, né? Beleza? Então aqui, por exemplo, ondas baixas, elas têm uma faixa de espectro que vai de algum valor de frequência até o final daqui. Quando ela muda de banda ou de faixa, ela vira uma outra finalidade. Né? O que é onda baixa? Onda baixa é onda de antenas, tá vendo? De som, coisa e tal. Né? E aí a gente tem aqui a segunda, ó, as ondas de rádio. Essas são o que faz o nosso aparelhinho, né, nos nossos celulares e coisa e tal, né, captarem os sons, né? E a gente tem aí o jogo de futebol pela Tupi, coisa e tal. Essas são faixas de onda de rádio, tá? Tudo isso, lembrando, tá? É uma faixa do espectro eletromagnético, tá? Aqui a gente tem as micro-ondas. Ó. As micro-ondas são os sinais de Wi-Fi, sinais de satélite, do GPS. Aí a gente tem essa banda aqui, ó, tá vendo? Quando a gente chega no limite da banda de micro-ondas, a gente inicia a banda do infravermelho. O que é o infravermelho, pessoal? O infravermelho é o calor que você sente, né? Que a tua pele sente, por exemplo, do sol. Quando a gente sente o calor do sol, aquilo é a faixa infravermelha, tá? Quando, por exemplo, a gente aproxima a nossa mão de uma chama de fogão e sente aquele calorzinho, aquilo é a faixa do infravermelho. Ficou claro isso? Qualquer coisa que tenha calor, né? Até a nossa própria pele, se a gente aproximar bem a mão, a gente vai sentir que é quentinha, não é? Por quê? Porque nosso corpo tem a temperatura aproximadamente de 36 graus Celsius, tá ok? E aí a gente sente. E isso que a gente sente é uma faixa de frequência e é uma onda eletromagnética, tá ok? O que a gente chama de radiação, beleza? Daí, a partir do infravermelho, ou abaixo do vermelho, nós começamos as 7 cores primárias, que é o que o nosso instrumento aqui chamado olho humano consegue captar. E ele é calibrado para só captar cores, que são essas bandas aqui, que vai do vermelho até o violeta. Abaixo do vermelho, infravermelho. Acima do violeta, ultravioleta. Como infrassom e ultrassom, é exatamente isso que ele quer dizer. Acima do violeta, ultravioleta. Abaixo do vermelho, infravermelho. Porque a frequência vai aumentando à medida que eu né, propago da minha esquerda para a direita. Beleza? Tranquilo? E quem faz essa captação aqui, ó, é um instrumento preciso para captar, é o nosso olho. Tudo bem? Enxerga esse tipo de onda, não enxerga outras ondas, como por exemplo ondas baixas, rádio, micro-ondas, raio-x. Não vamos ver isso, tá? Podemos captar, perceber, sentir, mas também não tem como a gente prever isso. Né? Instrumentos são feitos para captar determinadas faixas. Por exemplo, o radinho de pilha capta esse cara aqui, essa onda aqui, essa faixa de onda. Tá? Antenas, né, captam esse tipo de onda aqui. Satélites emitem, né, e captam também micro-ondas. Tá? Ok? Os controles remotos, quando você muda canal, eles disparam ondas de calor ou infravermelho. Tá? Bem legal isso. Isso aqui é a luz visível, que vai do comprimento de onda de 700 nanômetros, ou seja, o que é um nanômetro? Nano é 10 a menos 9, ou seja, 0 seguido de 8 zeros de um algarismo significativo. Tudo bem? Até 400 nanômetros. Então vai de 700 a 400 nanômetros. Tá? Que vão ter faixas de frequência. Se eu colocar aí, a gente vai ver isso aí do vaca lambe farinha, tá? Ou do cachorro lambe farinha, que vai dar 10 elevado a 15, de 14, 10 elevado a 14 a 10 elevado a 15, né? O quê? Hertz. Tudo bem? Porque o nanômetro seria o lambda, né? E a gente sabe que C sobre lambda dá F. Beleza? Então, acima do ultravioleta, isso aqui, ó, é o que a gente, quando vai para a praia, volta queimadinho. Ó. Quem torra lá a nossa pele é essa faixa aqui, ó. Por isso que o pessoal fala, ó, usa protetor solar, hein? Em dias muito quentes. Que é para que você não seja queimado, né? E aqui, ó, ultravioleta é essa faixa aqui da cor que a gente também capta na nossa pele, né?
e dá como consequência a queimadura da pele. Quem é muito branquinho sai de um dia de sol numa praia bem vermelhinho, né? Aquilo ali é meio que uma queimadura de certo grau, né? Bem levezinho, abaixo de primeiro grau, mas é uma queimadura. E incomoda, né, de noite, né, se você pegar muita radiação. Tudo bem? Acima disso, vamos avançando, avançando, aumentando a frequência, tá? Diminuindo o comprimento de onda, porque uma coisa é inversa da outra. Vocês têm os raios-x, tudo bem? Depois do raio-x, isso aqui já começou a aumentar. Ó. Tá vendo que a frequência aumenta drasticamente? Aqui, frequência é igual a velocidade da luz dividido por lambda. Aqui, ó, lembra? Do cachorro lambe farinha? Cachorro lambe farinha. Isso aqui ó, vai cada vez mais ficando menor, ou seja, a frequência vai aumentando. Por consequência, o comprimento de onda vai diminuindo. Então, podemos dizer que o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. Quando um baixa drasticamente, o outro aumenta drasticamente. Essas coisas são inversas. Ó. Pode ver aqui na fórmula ó, F e F em cima, lambda embaixo. Portanto, um é inverso da outra. Ficou claro aí, pessoal? Através daquela nossa fórmula. Ó. Qual? C igual a lambda F. Na fórmula, nós vemos que produto entre duas grandezas, nesse caso lambda e F, são sempre inversamente proporcionais. Agora, se você colocar aqui lambda é C sobre F, aí podemos dizer que C, que é a velocidade da luz, é diretamente proporcional à frequência. Por quê? Porque é uma razão. Tá ok? À medida que eu multiplico isso aqui por 10, lá em cima também eu multiplico por 10. Mas se eu pegar aqui e multiplicar aqui por 10, eu tenho que dividir aqui por 10 para a coisa ficar no balanço. Então, a multiplicação entre duas grandezas quaisquer, a gente fala que essas duas grandezas são inversamente proporcionais, e a razão entre duas grandezas quaisquer, eu digo que elas são diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra aumenta, diretamente proporcional. Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui, aí elas são inversamente proporcionais. Tranquilo até aí, pessoal? Aí você vai vendo ó, que a frequência vai aumentando. Ó, kilohertz, o que é o quilo? 10 elevado à terceira, 1000 vezes maior que o hertz. Aqui ó, já vai para megahertz. E aí são as ondas de FM, né? ZYD 475 megahertz, não tem isso? O pessoal fala na rádio. Não sei se vocês ouvem muito rádio. Eu sou de uma geração que ouviu muito rádio, então a gente ouviu isso bastante. Né? Então o mega é o quê? É o 10 elevado à sexta. Aí já não é 1000 vezes, é 1 milhão de vezes. 10 elevado à sexta. 1 com 6 zeros seguidos. Do hertz, que é a 1 sobre segundo. Lembra? O giga, aí você já tem 10 elevado a 9. 1 bilhão de vezes maior que o hertz. Tá? 1 bilhão. E o terahertz é o quê? 10 elevado a 12. Ou seja, 1 trilhão de hertz. E por aí vai. Tá bom? Lembrando, essa radiação aqui, a gente vai ver a gente vai ver isso em como é que posso falar? Física moderna, tá? São radiações até ultravioleta, tipo C, nós temos as radiações não ionizantes. O que são as radiações não ionizantes? Elas não causam perigo para a nossa pele, para a nossa saúde, tá? Elas são inofensivas. Uma vez que a gente é banhado por essas ondas, nós não, como eu posso dizer, nós não sofremos nenhum tipo de dano às nossas células. Tá? Agora, quando chega no ultravioleta, que é dividido em 3 bandas, A, B e C, a banda C do ultravioleta ela é perigosa. Por isso que as queimaduras elas podem aumentar de grau. Se você é brancão e vai para uma praia e fica o dia todo na praia, quando você voltar à noite, você vai ter um problema sério, né? Dependendo do dia, né? Se for muito ensolarado. Vai ter queimadura de segundo ou terceiro grau, que aí o negócio complica. Né? As suas células vão ser, né, de alguma forma, danificadas, em algumas delas. Tá? Isso gera um monte de coisa. Então, é perigoso. E a gente chama essas ondas mais energéticas de radiação ionizante. Elas são perigosas para a nossa saúde, tá? Para a saúde humana. Raio-X, quando a gente vai lá bater a tal da chapa de raio-X no hospital, quando a gente se fratura ou machuca alguma coisa, né? Aí vem aquele coisa. Essas radiações aqui são perigosíssimas. Nós não podemos ficar sendo banhados por ela por muito tempo.
porque elas detonam a nossa célula e pode gerar o que a gente chama de defeito da célula, da produção da célula, que vai gerar células cancerígenas. Então, isso aqui é perigosíssimo, tá? O pessoal que trabalha com raio-x tem que se proteger de ser banhado isso aqui constantemente. É perigosíssimo, tá? E aqui são as ondas, né, mais perigosas ainda. Essas são super ionizantes. E essas aqui são devidos aos acidentes nucleares, né, de usinas nucleares, como foi em Chernobyl em 1986, tá? Ou Fukushima em 2011, tá? Ocorreu ali um vazamento de como é que a gente pode falar? Um acidente nuclear, né, que chama, né? Então é muito perigoso, tem que se isolar aquela área e aí o negócio é complicado. Não podemos ser banhados por essa radiação, perigosíssimo, tá? Acredito que isso aí é muito complexo, vocês entenderem isso de forma plena. Agora, né? A galera que já tem mais um tempinho aí de curso domina isso bem. Mas eu acredito que eu vou mandar um videozinho também, além daquele vídeo que eu falei que de captar sons infrassom até o ultrassom, eu vou mandar um vídeo explicando melhor isso, que é mais ou menos uns 11 minutos. Se vocês quiserem aprofundar nisso, vejam esse vídeo, tá bom? Quando a gente terminar a aula, eu vou mandar esses vídeos para vocês, tá? E ele é bem interessante, tá? Assistam, se possível, num momento vago, para dar uma aprofundada melhor nisso, tá? É muito complexo a compreensão disso e esse vídeo vai ajudar vocês a compreender isso bem melhor, tá bom? Ok. Aí, ó, tá falando aqui, ó, tá vendo? Exatamente do que a gente acabou de falar aqui. Não vou me ater muito nisso, tá? Aqui, ó, é aquela faixa que eu falei para vocês, ó. Qual faixa? Essa aqui, ó, da luz visível. Nós temos um instrumento para captar isso, é o nosso olho, tá? O olho humano. Ele vai pegar de 700 nanômetros de comprimento de onda, de lambda, até 400 nanômetros. Perceba que aqui, quando vai aumentando a frequência, vai diminuindo o comprimento de onda. Que aqui está no infravermelho, aqui está no ultravioleta. Ok? Nanômetro é 10 a menos 9 metros. Ou seja, 1 bilhão de vezes menor. 10 elevado a menos 9. Tá bom? Depois, esse material está com vocês, tá? E depois a gente vai ficar esperto com relação a isso, tá? Olha a equação da onda aí que a gente viu, ó, vaca, lambe, farinha, tá vendo? Essa aí a gente já está esperto, já está dominando. Querem tentar fazer novamente para dar aquela aprimorada? Que tal? Vamos lá. A gente só está dando uma preparada, né? Na verdade, as questões não vão vir desse jeito, né? Se ela tem um comprimento lambda de 2 metros, uma frequência de 20 Hz, e a gente quer saber a velocidade, a gente vai multiplicar o 20 Hz, está todo mundo no SI, na mesma unidade, não precisa transformar, multiplicar por 2. Né? Vai dar 40 o quê? Metros por segundo. Tudo bem? V igual a lambda F. Aí, gabarito alfa. Tá? Pois é, para PUC realmente ficou tranquilo. Isso é bem básico, né? Essa aí depois vocês veem com calma, tá? Mas essa aqui é interessante, ó. Vamos lá. Vamos fazer essa aqui do garoto mexendo. Cadê? Aqui. E aí? Vamos tentar desenrolar essa aqui? Essa aqui caiu na Maria Mercante. Já começa a complicar um pouquinho. É o tipo de questão que a especialista adora fazer. Aí isso aqui já está com carinha de especialista. Que a gente chama a galera, sabe? Ó, carinha de especialista, não é verdade? Essa aqui já é meio parecida. E aí, vamos tentar fazer essa aqui também? O que vocês acham? Já tem um grau de complexidade já elevado. Que aí a gente vai trabalhar também com múltiplos e submúltiplos, né? Nano, micro, né? E aí a gente tem que saber aí que unidades são essas, tá? Por exemplo, 675 nanômetros de lambda, comprimento de onda, é 675 multiplicado por 10 elevado a menos 9, tá?
lembrar dos múltiplos e submúltiplos. Vocês chegaram a ter essa aula? Não, né? Acredito que Natânia e Milena dominem essa parte aí de múltiplos, submúltiplos, que já são definidos, né? De 3, de 1000 em 1000 ou de 1 sobre 1000, né? Vamos lá? Pra vocês entenderem um pouquinho isso aí. Não sei se o professor Rafael, de matemática, falou em algum momento sobre essa coisa de múltiplo e submúltiplo. Tá? Vamos lá. O que seria isso? Esse tal de múltiplo e submúltiplo. Nas ordens de grandeza, às vezes a gente quer falar mais especificamente sobre um determinado valor, só que esse valor é muito alto ou ele é muito baixo. O que acontece? Quando valores são muito altos ou muito baixos, a gente perde tempo colocando zero lá naquele negócio, né? Para facilitar nossa vida, nós vamos colocar a referência como 10 elevado a zero. O que é 10 elevado a zero mesmo, pessoal? 10 elevado a zero é a nossa referência de qualquer estudo. O que é 10 elevado a zero? Por que a gente escolheu 10 e elevou ele a zero? Bom, primeiro, nós trabalhamos no sistema decimal, né? Olha quantos dedinhos tem nas nossas mãos, ó. 10 dedinhos, né? Sistema de base 10. Então, esse cara aqui, ele é apropriado para a gente trabalhar valores pequenos ou grandes ou médios, né? Então, a gente tem todas as faixas aqui. A nossa referência vai ser o 10 elevado a zero. Por que o 10 elevado a zero? Qualquer número elevado de base, qualquer número de qualquer base elevado a zero vai dar 1. Não é verdade? Lembram disso? Aqui eu acredito que o professor Rafael passou para vocês. Essa vai ser a nossa referência. Tá? Daí, quando eu quero numerar números muito grandes ou números muito pequenos, eu vou pegar a minha referência, que é o 1, e abaixo disso vão ser números o quê? De expoente negativo. Mas eu não vou pegar quaisquer números, vou pegar de 3 em 3, de 1 sobre 1000 ou 1 sobre 10 elevado a 3, que é 10 a menos 3. Então, abaixo de 1, para se ficar muito pequeno, ele vai ser 1000 vezes menor que o 10 elevado a zero, ou seja, 1 sobre 1000. Né? Que aqui, se você souber que em potenciação é 10 elevado a 3, se você subir aqui vai ficar 10 elevado a menos 3. Ok? Dúvida até aqui? Então essa é a primeira classe. A gente chama esse cara de milli, tá? Milli. Ou Mzinho minúsculo. Tranquilo? Dúvida até aí? O milli. Show? Não. Então, quando a gente vai abaixando mais, a gente vai pegar outra categoria 3 vezes menor do que isso aqui. E aí vai ser o 10 elevado a menos 6. O 10 elevado a menos 6 é 1 sobre 10 elevado a 6. Né? Portanto, se a gente chegar aqui, subir com ele, ele vai ser, tá? 10 elevado a menos 6 ou o tal do 0,000001. 5 zeros é um algarismo significativo. Aqui é o 0,001. Você pode representar ele nessa forma, números decimais, ou em expoente. Esse é a segunda categoria. A gente chama esse cara de micro. E aí é um M grego, que é o M com uma perninha puxada. Tá? Esse é o segundo submúltiplo. Tem o terceiro submúltiplo. E tem o quarto submúltiplo. Quais são? É caindo 3 vezes mais 10 elevado a menos 9. Que aí vai ser o tal do 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e um algarismo significativo. Tá? A gente chama esse cara de nano. Tá? Que é um N minúsculo. Tudo bem? E, para fechar, tem o pico. Que não tem nada de alto, né? Ok? É bem menor, né? Que é 3 vezes menor, que é o 10 elevado a menos 12. Aí seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e o algarismo significativo. Então, 750 nanômetros é 750 vezes 10 elevado a menos 9 o quê? Sei lá, se é o lambda, metro no sistema internacional. Ficou claro isso? É 35 microfarad. Micro é o quê? 10 elevado a menos 6. 1 milhão de vezes menor. Tudo bem? 30 miliamperes.
é 30 vezes 10 a menos 3 amperes, que é a corrente elétrica. Ficou claro? E agora, e aí, a galera, quando for fazer exercício, eles vão imaginar que vocês já entendam isso, já dominem isso, tá bom? Então tem que ficar esperto. Tá? Acima da referência minha, que é o 10 elevado a zero, eu vou ter os mesmos 10 elevado a 3, a 6 e a 9, agora com expoente positivo. Ou seja, ele vai ser 1000 vezes maior que a unidade, que é o 10 elevado a terceira, e esse a gente conhece pra caramba, que é o tal do quilo, que é um K, né? 10 quilômetros, 10 mil metros. Não é verdade? Esse aí a gente fala 1 quilograma, 1000 gramas. Ou seja, 10 elevado a 3, ou 1000 vezes maior que 1. Beleza? É o múltiplo. E aí, nós temos o mega. Mega. O que é o mega? O mega é um M maiúsculo. E aí ele representa 10 elevado a sexta, ou seja, 1 milhão de vezes maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? E nós temos também o quê? Aí, para fechar, a terceira categoria, que é o giga. Gigabyte, né? Giga, G maiúsculo. Esse é o 10 elevado a nona. 1 seguido de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros. E nós temos também o tera, que aí é a quantidade de informação que tem no nosso HD, né? 10 elevado a 12. 1 com 12 zeros. 3, 6, 9, 12. Tudo bem? Então, abaixo da referência 10 elevado a zero. Mili, micro, nano, pico. Acima de 10 elevado a zero, né? Maior que 1. Quilo, mega, giga, tera. Ficou claro isso aí? Ficou claro? Conseguiram entender bem isso? Quando a gente for falar alguma coisa muito grande, 10 elevado a 12, a gente não vai falar agora botando os 12 zeros. Nós vamos falar que é o tera. Tera alguma coisa. Terabyte, terampere, teravolt, tera... Entendeu? Os múltiplos, eles são feitos para isso. Terametro, né? Ou quilômetro, que é o quilômetro, megametro, ou milimètro, que é o milímetro, né? O micrômetro, tá ok? Ficou claro aí, galera? Estou aqui degustando uma pera lentamente, pessoal. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido aí a compreensão. O mega é 10 elevado a sexta. Aqui, ó. Ele está na segunda categoria de múltiplo. Tá? 1 milhão de vezes, ou seja, 6 zeros. Se é 10 elevado a sexta, são 6 zeros, 1 seguindo 6 zeros. 1 milhão de vezes. Ficou claro isso aí? Na apostila, eu também posso mandar uma apostila que fale sobre sistema métrico decimal. Me cobrem, eu já tenho que mandar 3 coisas para vocês quando terminar a aula. A captação do micro, do infrassom e do ultrassom. A segunda promessa foi da faixa de ondas eletromagnéticas, mais bem explicada, aquelas questão das bandas, né? Do espectro eletromagnético. E a terceira é uma apostila falando sobre múltiplos e submúltiplos. Tá bom? Me lembre, se eu não mandar até, sei lá, 1 hora depois de acabar a aula. Tá? Que às vezes eu passo batido mesmo. Tranquilo, pessoal? Aí vocês vão entender isso melhor. Mas isso vai se tornar básico, pessoal. Muito básico para a gente no curso. Tá? Por isso que a gente está falando disso agora. Na segunda aula, nosso segundo encontro. Show? Tranquilo? Dúvida até aí? Surgiu dúvida? Se não há dúvida, dívida. Vamos lá. Façam aí a questão de 2019. Era isso que eu tinha para falar. Para vocês conseguirem desenrolar. Comprimento de luz emitida por um laser, lambda, 675 vezes 10 a menos 9 metros, né? Nanômetro, famoso nanômetro.
Vamos ficar trabalhando com isso quando falar de frequência a vera, tá? Onde a velocidade de propagação das ondas é a velocidade c, que é o famoso 3 vezes 10 a oitava metro por segundo. Também vai acompanhar a gente sempre. As ondas eletromagnéticas só viajam no vácuo a essa velocidade, tá? Com base nessas informações, podemos afirmar que a frequência da luz ela pode constar de que valor? Né? Em um meio onde o comprimento de onda é 450 nanômetros. Então ele quer saber a velocidade de propagação e a frequência de luz emitida por esse laser. Tá bom? E aí, como é que a gente faria isso? A gente vai pegar o seguinte, ó. Sabemos que F é igual a C sobre lambda, não é? Então, na primeira situação, 3 vezes 10 a oitava, dividido por 675 vezes 10 a menos 9. Isso vai dar na faixa aqui de 3 dividido por 675. Quanto é que dá isso aí, em termos de valor? Quem pode me dizer? Aproximadamente um meio, né? 4,4? 3 dividido por 675 dá 4,4? Não seria próximo a 2, alguma coisa, não? 10 a oitava, ó, aqui é menos 9. Quando ela sobe positivo. Né? E aí a gente tem aqui 8 mais 9 dá quanto? 8 mais 9 dá 17, né? E aí é positivo, né? Correto? Tem alguma dúvida? E aí, ó, interessante que tá 17, né? Ah, sim. Tá ok. Vamos lá. A gente precisa saber da velocidade primeiro. A velocidade, né, dessa luz, né, da propagação a gente vai respectivamente, né? O que é fazer o respectivamente? É primeiro calcular a velocidade, tá? Desse camarada nessa propagação aqui, ó, tá? Ok? Então a gente tem aqui 675, tá? Nanômetros no ar, dividido por o seu comprimento de onda, né? Dividido pela sua velocidade, né? Ou frequência, tá? E aí a gente vai fazer como? Vamos primeiro, como é uma questão respectiva, ó, o que a gente vai fazer? Vaca, lambe, farinha. Simples assim. A gente já sabe que o 675 é 10 a menos 9 metros, correto? E aí, ó, se a velocidade de V é 3 vezes 10 a 8 e aqui é 675, vai ser o famoso aqui, ó, 30 vezes 10 a sétima, vezes 675 vezes 10 a menos 7. Isso aqui, ó, vai subir 7, vai ficar somar com 7, vai dar 14, que é o tal do exatamente o Natan, o 4,4. Tá vendo aí? Então a frequência é aproximadamente essa. Tá bom? Que seria que opção ali em cima? Vamos lá. 4,4 vezes 10 a menos 14. 10 elevado a 14, perdão. Ele tá falando muito lá em cima. Pera aí, esse negócio dá uns pulos aqui, ó. 4,4 vezes 10 a 14. Então a gente teria essa opção aqui, a Bravo ou a Delta, não é verdade? Aí a gente vai ter que fazer a segunda opção, que é o quê? A segunda opção é calcular a velocidade da onda. Ver se ela é 2,0 ou 2,5. Vamos lá. Como é que a gente faz aí o 2,5? Aí, ó. Mesmo vaca, lame, farinha. E aí a segunda situação, ó. 450 nanômetros de comprimento de onda, que é diferente, multiplicado por aquela frequência que a gente calculou. 4,4 vezes 10 a 14. Isso vai dar o tal de 1980 vezes 10 a 14 menos 9. 14 menos 9 dá quinta, né? Então, é aproximadamente 2 vezes 10 a oitava. Portanto, a opção correta a gabarito é a delta. Tranquilo? Alguém achou delta na resposta? Aqui. Beleza?
Aí sim, isso está com cara de já começar especialista, entendeu? Maravilha. Daí, ó, tem muitos outros aqui, ó. Não vamos ficar só nisso, que senão a gente vai perder muito tempo, né? Esse tal de vaca lambe farinha já está tomando um pouco o nosso tempo, né? A gente deveria, mas aí a gente precisa progredir, precisa crescer, né? Mas temos que agora sair um pouquinho dessa parte de estudos, tá? Vamos lá. Vamos começar a estudar os fenômenos das ondas, tá? Vamos, por exemplo, em coisas unidimensionais, né? Dúvida aí no último exercício, pessoal? Conseguindo entender ali porque que deu delta? Alguém quer voltar ou podemos avançar? Depois, com calma, vocês podem refazer o exercício. Esse material está aí à disposição de vocês, tá bom? Não deixe de fazer, caso tenha alguma dúvida, tá? Beleza? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre cordas, tá? As cordas são ondas transversais unidimensionais, lembra que a gente falou? Olha que interessante. Um pulso ele é formado quando criamos uma perturbação em algum meio, né, tirando a sua situação do equilíbrio. Quando nós executamos um movimento vertical numa corda, criamos a tal da perturbação, que ele também chama de pulso, capaz de propagar a energia ao se deslocar. Tudo bem? Então, uma sucessão compassada de pulsos é o que se conhece por onda. Tá? Ok? E aí, como é que a gente vai estudar aí esse tipo de movimento? Uma vez que a gente fizer essa perturbação, né? Aí o que vai acontecer com a onda? Ela vai se propagar. Mas vai chegar uma hora que ela vai bater aqui, ó, e ela tem duas situações. Ela vai se refletir com a mesma fase que ela bateu, ou ela vai se refletir com a fase invertida do que ela bateu. Não vai acontecer as coisas simultaneamente. Ou acontece uma, ou acontece outra. Em que casos nós vamos fazer em que a onda ela volte com a mesma fase que ela entrou? Ou em que casos a gente vai ver que a reflexão dessa onda, quando ela bater e voltar, ela vai ficar com a fase invertida. Vamos dar uma olhada? Aqui. Se a corda tiver uma extremidade fixa, tá? O que seria extremidade fixa? Essa corda está presa a uma superfície quando ela vai bater e refletir, tá? O pulso ele tem a concavidade invertida ao ser refletido. Costuma-se dizer que nesse caso ocorreu uma reflexão com inversão de fase. Então, extremidade fixa, vai haver inversão de fase na reflexão da onda. Então, se ela vem por cima aqui, ó, na ida, quando ela bater na extremidade fixa, ela vem invertida na volta. Dúvida até aí? E qual é a outra situação em que ela não tem inversão de fase, ela vai com a mesma fase? A extremidade, ela for chamada livre. O que é extremidade livre, professor? Vamos lá. A extremidade livre é a segunda situação aqui, ó. Deu uma. Voltamos. Extremidade livre. O que foi, coach? Seria o seguinte: aqui na extremidade fixa, ela está presa à parede, né? Fixada na parede. Aqui na extremidade livre, ela está solta. Ela só tem uma volta aqui dando aqui. Então ela consegue se sacudir, né? Se manobrar. A gente chama isso aqui de extremidade livre, aqui extremidade fixa, chumbada na parede. Então, quando a extremidade é fixa, há inversão de fase. Quando a extremidade é livre, a onda ela se propaga na mesma situação que ela veio, sem inversão de fase. Entenderam essa questão de inversão e não inversão de fase? Ficou claro isso? Por incrível que pareça, isso caiu na especialista. Ó, e a gente vai ver aqui, ó. Apesar de ser uma coisa super tranquila, foi cobrado. E está lá no edital. Então vamos lá.
No estudo ondulatório, um dos fenômenos mais abordados é a reflexão de um pulso numa corda. Quando um pulso transversal se propagando numa corda devidamente tensionada encontra uma extremidade fixa, o pulso retorna à mesma corda em sentido contrário e com... Aí tem as opções: inversão, alteração, alteração e alteração. Quais das opções aqui que estaria correta? Uma vez que ela bate, ela é fixa. Ela vai inverter ou não vai inverter a fase? Inverte quando é fixa, chumbada na parede. Tá? Se ela fosse extremidade livre ou móvel, não haveria inversão de fase. Sem inversão de fase. Tranquilo? Aí caiu em 2018. Ó. Aqui que não é tanto tempo assim, né? Opção alfa, beleza? Isso é um fenômeno de reflexão de uma onda unidimensional. Temos um outro efeito da onda. A onda ela pode tanto se refletir quanto se refratar. E o que seria isso, professor? Reflexão é da forma como ela vem no sentido, ela volta no outro. Isso é reflexão. Agora, o que é refração? É quando ela vem no sentido e ela está no meio, do nada ela muda de meio. Ela vai para outro meio. Então ela está propagando assim, numa corda, vamos dizer, mais grossa. Quando ela é uma corda fina, aí ela muda alguma coisa. O que ela muda quando ela muda de meio? E aí o nome mudar de meio é esse nome feio aqui chamado refração de uma onda. Tá? Mudou de meio, ela vai mudar de velocidade. Beleza? Fiquem espertos com isso. Mudou de meio, muda de velocidade. Beleza? Olha aqui o exemplo. Ó. Aqui nós temos uma corda fininha, do nada ela muda para uma corda mais grossa. A densidade linear da corda vai aumentar. E aí o que vai acontecer? Vamos lá, vamos estudar aqui. A velocidade de transmissão de um pulso varia conforme o meio no qual ele se propaga, de modo que a velocidade de transmissão e a massa linear específica são inversamente proporcionais. Ó, se aumenta a velocidade, diminui a massa da corda. Ela é mais fininha, aí ela é mais rápida. Se a corda começar a engrossar, aumentar a bitola, aí a velocidade vai diminuir. Essas coisas são inversamente proporcionais umas às outras. Velocidade e densidade linear da corda. Enquanto a corda é grossa ou fina. Beleza? Aí, quando o pulso transversal em uma corda de massa específica linear for menor, ela atinge o ponto de ligação com outra corda, então ela daqui vai aumentar, e aí ocorre simultaneamente a formação de um pulso refletido e de um pulso refratado. O que seria um pulso refletido e um pulso refratado? Seria isso aqui, ó. Ela vai encontrar aqui uma barreira como se fosse uma extremidade fixa, que ela engrossou. E aí, quando ela refletir, ela vai voltar com a fase invertida. Isso a gente já viu. É como se ela fosse, quando ela engrossa, é como se ela encontrasse uma barreira aqui. Então ela veio num sentido, numa fase, e inverte a fase, como se fosse fixa. Mas aí a corda continua se propagando. Ela vai refletir essa corda, mas aí, ó, aquele pulso original vai continuar propagando. E aí o que vai acontecer? Ela tinha uma amplitude A muito grande. Como a corda engrossou, ela perdeu energia. E aí ela vai ter uma amplitude menor. Mas vai continuar se propagando. Mas mudou de meio, muda de velocidade. A velocidade diminuiu. A energia de propagação diminuiu. Ficou claro isso, pessoal? Essa é a refração. Tá? Lembrando, reflexão é quando eu vou numa direção e bato e volto em outra direção, na direção contrária. Refração é quando eu estou no meio de alguma coisa e esse meio aumenta ou diminui. Tá? Aqui aumentando, vai ter reflexão como se fosse um ponto fixo e refração baixando aqui a amplitude, porque a energia diminui. Beleza? A gente chama esse pulso aqui que a gente tem aqui em cima, a gente chama ele de incidente. Ou seja, o que vai bater ali no ponto O. Quando ele bater, ele vai retornar e aqui o pulso refletido, esse aqui continua sendo um incidente. Tudo bem? Aí quando inverte, aqui, ela é densidade linear
maior do que a B, ou seja, mais grossa. E aí o que vai acontecer? Ela vai se transmitir, vai refletir. Mas ela vai refletir sem inversão de fase, como se aqui fosse uma de o quê? Ponto fixo ou ponto móvel? Se não inverte a fase. Fixo ou móvel? Quando ela diminui. Móvel, né? Ou seja, não inverte a fase. Vai encontrar mais facilidade, vamos dizer assim, né? E aí, olha que interessante, a amplitude vai aumentar em relação a essa aqui, tá? Aqui não parece que é igual, mas não é não, ela aumenta, tá? Então aqui, ó, tem um resumo aqui, ó, bem interessante para vocês verem, tá? Se quiser tirar uma foto, printar aí, ó, esse material tá com vocês, tá? Lembrando que o Mi é a densidade linear da corda. Quanto ela é mais fina ou mais grossa. Maior Mi, mais grossa ela é. Menor Mi, ela é mais fina ela é. Tudo bem? Aí a gente já conhece essa equação. Essa equação vai acompanhar a gente do quanto é lado. Ele quer fazer uma analogia aqui, olha só. Se as frequências da refração são iguais, né? Isso é um fenômeno da refração da corda. A frequência não muda, tá? A frequência não muda. Se a frequência não muda, a velocidade dividida pelo comprimento de onda, que é a frequência, vai ser igual tanto na A quanto na B. Ficou claro isso? Então, VA sobre lambda, que está na densidade de corda menor ou maior, é igual a VB sobre lambda B, que é a frequência da corda mais fina ou mais grossa. Uma é o inverso da outra. As densidades lineares diminuem ou aumentam. Lembra? Isso aqui ficou claro para vocês? Ou seja, quando muda de meio, não muda a frequência. Não muda a frequência. Vai mudar a velocidade, né? Vai mudar a amplitude, mas não muda a frequência. A frequência é a mesma. Quando muda de meio, tá bom? Tranquilo? Então, essa relação ela nos permite concluir, entender aqui como é que porque a gente abriu isso, né? Frequência de A, frequência de B, mas frequência é vaca dividido por lambda. Ó, farinha, lembra? Vaca dividido por lambda, vaca dividido por lambda. Em B e em A. Lembrando que a corda mais fina aqui é de menor densidade linear. Então, VA sobre lambda A. Lambda a gente já sabe que é comprimento de onda. E aqui a densidade de corda de massa linear é maior, mais grossa. VB aqui vai ser uma outra velocidade diferente de VA e um comprimento de onda diferente de B em relação a A. Tranquilo, pessoal? Ficou claro isso aí? Entenderam? Beleza. Então vamos fazer um exercíciozinho aqui também. Então, quando propaga-se em outro meio, as densidades lineares são diferentes. Mi do meio A é diferente do Mi do B. Então, as espessuras, a grossura da corda é diferente, mas as frequências são iguais. Independente do que acontecer. A velocidade vai mudar, a amplitude vai mudar, mas a frequência não vai mudar. Se a frequência de A é velocidade de A sobre lambda de A, do tal do vaca, lambda e farinha, então a frequência de B é igual, então VB sobre lambda B vai ser igual. Não se esqueçam disso. Tá? A gente esteja, ó, na difração aqui. Imagina que a gente esteja dentro de uma sala. A sala está totalmente fechada. Aí eu estou fora da sala. Uma pessoa está lá falando dentro da sala e eu estou fora dessa sala que está fechada, totalmente fechada. Nem porta tem. Vamos imaginar assim, é um cubículo fechado. Aí eu te pergunto, se a pessoa estiver falando alto, eu consigo ouvir essa pessoa? Mesmo a sala sendo totalmente fechada, se ela estiver falando muito alto, ou tiver um som ligado, eu consigo ouvir esse som? Sim ou não? O que vocês acham? O som está nas alturas lá. E eu estou do lado de fora da casa, que é totalmente fechada. A gente consegue ouvir o som dessa música?
Sim, sim, a gente consegue ouvir a música. Mas eu te pergunto, como é que o som conseguiu chegar até o meu ouvido se ela está totalmente fechada, as dependências? A porta está fechada, a janela está fechada, as paredes não deixam. Como é que vocês acham que o som conseguiu chegar até o meu ouvido? Não, o som não é uma onda eletromagnética, Natan. Som é uma onda mecânica. Ela depende do meio para se propagar. Lembra que eu falei? Precisa do ar atmosférico para se propagar. Então, é exatamente a capacidade que a onda tem de contornar o obstáculo. E que obstáculo ela vai contornar? A fresta de uma porta, a fresta da janela, até mesmo os microfuros da parede. Tá? As ondas elas têm uma amplitude muito alta e um comprimento de onda também elevado, da ordem de 10 elevado a menos 1 metro. Então, alguns milímetros, né? Alguns. Então, ela consegue ultrapassar coisas pequenas, coisas de baixa espessura. Consegue contornar. Vamos dizer, uma parede tem quantos centímetros de distância? Vamos dizer que uma parede tem isso aqui de distância, que seria aqui no máximo 11 centímetros. A onda sonora ela é maior do que esses 11 centímetros. Por isso ela consegue contornar esse obstáculo com uma certa facilidade. Claro, diminuindo o som, claro, por causa dessa barreira, e chegando até o nosso ouvido. Então, isso é um tipo de capacidade que a gente consegue encontrar no som. Na natureza, a gente verifica isso e a gente chama esse fenômeno de difração. Tudo bem? Aí você acende a luz lá dentro. Ouviu o som, beleza, o som da mecânica. Você consegue enxergar a luz do outro lado? Se a parede for totalmente opaca, não deixar passar nada for toda coberta de parede. Você consegue enxergar a luz lá dentro? Não, não. A luz não passa. Por que a luz não passa? O som passa e a luz não passa. Porque o comprimento de onda da luz é um negócio bem ínfimo, né? Bem pequenininho que a gente nem consegue enxergar, né? Na é verdade? 10 a não sei quanto, menos 15, menos 7 metros, né? Não é isso? Aí, essa onda ela não tem comprimento de onda suficiente para contornar esse obstáculo, que ela é menor do que o tamanho do obstáculo, que é a parede, de 11 centímetros. Ela é de 10 a menos 7 centímetros. Como é que ela vai contornar esse obstáculo? Daí você não vê a luz. Ficou claro isso? Então esse é o terceiro fenômeno. Ele não tem cálculo, né? Na verdade tem, mas ele não é cobrado. Tá? É muito complexo. Beleza, pessoal? Entenderam aí a difração? Aqui, ó, quando você bota uma fenda e começa a gerar ondas numa superfície da água, é engraçado que o padrão dela, quando bate na barreira, muda. Aí ela consegue contornar, na verdade, começa ela reaprender-se a contornar. Aí vai mudar o lambda dela, tá? Na difração, o lambda, o comprimento de onda muda, tá? Ok. Depois vocês veem isso aqui com calma, tá? Vamos lá. Essa questão aqui, vamos tentar fazer? Tá? Com diferente velocidade. Dispersão é isso. Fenômeno decorrente do fato de luzes de diferentes frequências propagarem-se na matéria com velocidade diferente. Tá? Dispersar é espalhar. Tudo bem? Seria um sinônimo. Dispersão é espalhamento. Espalhamento. Não é espelhamento, espalhamento. Tudo bem? Um raio de luz branca é composto de diferentes luzes monocromáticas. Quando um raio desse tipo encontra uma superfície de transição entre o ar e a água, cada um dos raios monocromáticos sofre difração. Isso aqui é o fenômeno do arco-íris. Já ouviram falar em arco-íris? Arco-íris é aquela coisa que quando tem sol com chuva, você vê aquele arco de luz com 7 cores diferentes, né? Que são justamente as 7 cores que a gente viu lá naquelas bandas de frequência, lembra que eu falei? Aquelas bandas, naquela somatória de bandas que a gente chama de espectro. O que aconteceu? A luz branca do Sol encontrou umas gotas de água suspensa no ar, da chuva. E aí aquilo fez como se fosse
microprismas que divide, porque a luz, ela apesar de ser branca, ela é composta de 7 cores que têm velocidades diferentes umas das outras, porque elas têm frequências diferentes. Se elas têm frequências diferentes, elas vão ter velocidades diferentes. Aqui. Se elas têm velocidade diferente, se elas conseguem se juntar, vira branco, quando elas se separarem, elas vão divergir. E a dispersão é isso. Tudo bem? Mas depende de um meio para isso acontecer, que mude de meio, né? Que seria a gota d'água no sol com a chuva, um prisma, né? Para dividir. Então a luz vem incidente, bate entre o ar e a água. Olha que interessante. Ela perde velocidade. Quando ela perde velocidade, uma se sobrepõe contra a outra. O vermelho é mais lento, o alaranjado é o segundo mais lento, o amarelo é o terceiro mais lento, o verde é o quarto mais lento, quinto mais lento azul, anil sexto e o mais rápido, o violeta. Por que violeta é mais rápido? Porque ela tem uma frequência maior em relação ao vermelho. Essa aqui é de menor velocidade, desvia menos. Essa aqui é de maior velocidade, desvia mais. O conjunto dessas 7, né, faixas de luz, perder velocidade se espalhando ou dispersando, né, é chamado de dispersão da luz. Então isso acontece com a luz. Com a luz. Acontece com uma corda? Acontece com um som? Não. Tá? Mas na luz nós verificamos esse fenômeno, dispersão. Tudo bem? Ó, o arco-íris é um fenômeno natural que decorre da dispersão da luz solar em gotículas de águas presentes na atmosfera. Ficou claro, pessoal? É um pouco maçante, né, essa matéria, né? Um pouquinho chatinha, né? Mas a gente tem que ver tudo, né? Polarização é o quarto fenômeno da luz. O que é polarização? O que nós vimos até agora mesmo? Vamos lembrar. Reflexão, refração, qual é a terceira? Difração, a quarta, dispersão, a quinta, polarização. São 5 fenômenos que as ondas, né? As ondas, elas são submetidas. E a quinta é a polarização. O que é a polarização? Ela é um fenômeno exclusivo de ondas transversais. Então, ondas longitudinais não entram nesse fenômeno, né? É restrito. A luz não se encontra naturalmente polarizada. Tá? O que é polarização mesmo? Vamos lá. Esse tipo de espécie química é comum em pacientes que apresentam artrite. Normalmente a luz apresenta vibrações em todos os planos possíveis. A polarização consiste em fazer com que raios luminosos sejam filtrados, de modo que somente passe por um plano específico e consigam atravessar um certo tipo de meio polarizante. Tá. Trocando em miúdos, o que a gente está falando? Ó, a luz ela se espalha em todas as direções. Não é? Ela ocupa o meio e ela se espalha. Né? E em determinado momento, que a gente colocar um polarizador, o que vai acontecer? Ó? A luz não polarizada ela vai em várias direções. Quando ela passar por um polarizador, ela só vai passar num plano. E aí vai haver o filtro de todas as outras direções. Se a gente botar um polarizador com filtro vertical, ela só vai filtrar as outras direções, mas a direção vertical, o plano vertical, ela vai deixar passar. Ficou claro isso? Isso também é associado à luz. Tá? Que exemplo na prática, na física, você tem isso aqui? Quem pode me dar um exemplo? De filtrar várias direções da luz. O óculos escuro. Os óculos de sol. Correto? Por que os óculos escuros eles fazem esse fenômeno acontecer, pessoal? Bem, você consegue chegar para o sol, assim, num dia ensolarado, olhar para o sol diretamente? A gente consegue enxergar o sol assim de cara? Não, né? Mas quando a gente bota um óculos escuro, a gente consegue enxergar dependendo do filtro? Dependendo da capacidade? Sim ou não? O que vocês acham? Quando bota um óculos escuro, a gente consegue enxergar o sol? Olhando diretamente para ele? Sim, sim. Né? Em alguns sim, exatamente. Depende do óculos. Tá? Depende do óculos. Então, concorda comigo que ele tem um polarizador? Que ele só vai deixar a gente enxergar uma parte de um plano da luz e os outros ele vai filtrar, segurar lá na lente
na lente do óculos escuro? Por isso que o pessoal usa óculos escuros em dias ensolarados, que é para conseguir visualizar melhor o ambiente, dependendo de onde eles olharem. Não é simplesmente por vaidade que você usa óculos escuro. Num dia ensolarado, você vai usar óculos escuro para justamente você conseguir enxergar com melhor coisa sem agredir muito seus olhos. É como se fosse um instrumento para não te machucar, não é verdade? Assim como a gente usa uma roupa quando está frio. Um agasalho em dias frios. Mesma coisa de os óculos escuros em dias ensolarados. Ficou claro isso? Vocês entenderam o que eu falei aqui? Então, entenderam? Em exemplos a gente consegue visualizar a coisa melhor, né? É o quinto fenômeno da luz. Lembrando, reflexão, qual é o outro? Refração, difração, dispersão e polarização. Tudo bem? Aí, ó. Olha que interessante. Os óculos, eles têm vários tipos de filtros, né? Ou polarizadores. Vamos ver aqui o que ele está falando aqui nessa questão. Vamos lá. Opa, desculpa. Aqui. Nas rodovias, é comum motoristas terem a visão ofuscada e receberem a luz refletida na água empoçada no asfalto. Sabe-se que essa luz adquire polarização horizontal. Para solucionar esse problema, há a possibilidade do motorista utilizar óculos de lente constituídas por filtros polarizadores. As linhas nas lentes dos óculos representam o eixo de polarização dessas lentes. Quais são as lentes que solucionam o problema abaixo? E aí ele quer o seguinte, ele quer filtrar, tá? Ele quer filtrar luzes de outras direções, mas ele quer deixar passar a horizontal. Qual é o tipo de óculos que ele tem que usar? Para ele filtrar as outras direções e só mandar a horizontal. A Alfa, Brava, Charlie, Delta, Eco. Eco vai sabendo que não, né? Porque não tem polarizador, não tem filtro aqui polarizador, né? Eu quero deixar passar a horizontal. Então, filtros com polarizações horizontais não deixariam passar o que eu quero que passe, não é? Aqui eu preciso numa rodovia enxergar que isso é o horizonte de uma estrada, não é verdade? Então eu não posso filtrar aquilo que eu estou querendo enxergar de frente, na horizontal. Concordam comigo? Não é perigoso eu ter um óculos com polarizador horizontal? Filtrando a luz horizontal? Então, qual é que ficaria melhor? Ó, uma que fosse parte horizontal, parte vertical, inclinada ou vertical? Letra alfa. Então, essa aqui é o melhor óculos que você poderia ter, tá? Não deixando passar, né, luzes no plano vertical. Vai filtrar e vai deixar só passar horizontal. Nesse caso aqui. Tranquilo, pessoal? Aqui. Opa, resposta aqui, ó. Essa apostila, ela sempre tem resposta, tá? Aqui. Aqui como é que é a situação. A luz vem de lá de fora, não polarizada. Quando tem um filtro horizontal, ele vai deixar passar o vertical aqui, ó. Estão entendendo? Isso é polarização. Beleza? E segura as demais. Ótimo. Então, o sexto fenômeno, tem mais. Ressonância. Uma onda ressona. O que é ressonância? O fenômeno de ressonância ocorre quando o sistema físico recebe energia através de vibrações de mesma frequência de uma das suas vibrações naturais. Com essa chegada da energia, o corpo passa a vibrar com amplitudes maiores. Contudo, existe um limite de elasticidade que define o quanto o corpo pode vibrar antes de colapsar. A ressonância é preocupante, sobretudo na construção de pontes. O vento pode causar a ressonância desse tipo de construção e seu possível rompimento. As paradas militares pelo ritmo compassado da tropa também são perigosas para uma ponte. Então, ressonância ela é um fenômeno que vai fazer o quê?
É difícil de interpretar isso, mas eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, já viram que num passado recente, um avião de caça da FAB, chamado F-5, já ouviram falar nesse avião? F-5, passou perto do Palácio do Planalto em 2018, 2019, e o cara passou muito perto dos vidros. E quando ele passou perto, ele estourou uma pancada de vidro do Palácio do Planalto. Vocês lembram disso? Lembram de ouvir falar isso em algum momento? Não, né? Não, né? Tá. Já viram uma mulher com uma vozeirão, aquele vozeirão contralto? Tem aquela galera que tem aquelas vozes bonitas aí de se ouvir, né? Já viram uma situação quando a mulher ela vai chegar perto de uma taça e começa a fazer. Aí aquilo ali estoura o vidro? É isso aí. É isso aí. Isso é ressonância. O que significa isso? Ela tem que botar a frequência natural daquele vidro. O vidro tem uma frequência natural. Se ela conseguir emitir na nota da voz dela a mesma frequência de vibração daquele vidro, aquilo vai somando energia e ele vai vibrando, vibrando, vibrando. Chega uma bela hora que aquela taça de vidro vai ter a mesma frequência da voz da pessoa que está gritando ali perto do vidro. E aí aquilo vai aumentando, aumentando, aumentando. O que acontece com o vidro quando ele começa a expandir muito? Tem um limite, não pode passar daquele limite. Quando o vidro expande muito, ele estoura. Plau! Né? Isso aconteceu com o caça também. O caça passou muito baixo dos vidros. Aquele barulho da turbina do avião ressonou com a frequência natural de vibração do vidro. Aquilo foi aumentando, aumentando, aumentando e plau! Começou, estourou também. Mesma coisa na voz da contralto. Se ela ficar na frequência natural que é aquele vidro e casar o que a gente chama de casar frequências, vai ressonar. E aquilo vai começar a aumentar, 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 a faixa e pluf, estoura. A ponte é um perigo também. Por quê? Tropa não pode marchar em ponte. Por quê? Se naquela ordem unida ali da galera pisando ali, né, marchando, se equilibrar com a frequência de ressonância, de vibração do concreto, aquilo vai aumentando, 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 somando, 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 aquilo vai vibrar, 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 e a ponte estoura e cai. Por incrível que pareça. Né? Então, isso é o fenômeno de ressonância. Tudo bem? Eu vou botar aqui no quadro os fenômenos todos, tá? Já são muitos, né? Aí, olha só. Com isso, o Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio, fez uma questão sobre isso. Vamos ver? Ao sintonizarmos uma estação de rádio ou um canal de TV em um aparelho, estamos alterando algumas características elétricas do seu circuito receptor. Das inúmeras ondas eletromagnéticas que chegam simultaneamente ao receptor, somente aquelas que oscilam com determinada frequência resultarão em máxima absorção de energia. Qual é o fenômeno que ele está falando aí? Ou seja, por exemplo, não é mais as TVs de hoje em dia, mas antigamente as TVs você mudava de canal e aí vinha uma outra emissora, não é isso? Vou botar o número 4, aí pum, vinha uma emissora. Vou botar o número 6, aí vinha outra emissora. Aí você botava o 11, vinha outra emissora. 7, outra emissora, não é isso? Não era assim? Ainda continua assim, mas é uma outra metodologia. O que acontece? Dentro da televisão tinha um aparelho que modificava as captações da frequência. Quando você aperta 4, ele vai girar ali algum componente que vai mudar a frequência para casar a frequência daquela emissora. Aí você vai para o canal que você digitou, naquela frequência. Se você apertar o outro botão, aí ele vai modificar de novo. E aí, quando ele faz isso, que fenômeno que ele está alinhando? Casando frequências. Como é o nome desse fenômeno? Então você tenta alinhar frequências para ter o máximo de absorção. Como a gente falou aqui do vidro. Hein?
Casar impedâncias de frequências. Não, difração é contornar obstáculos. Ressonância? Ressonância. É o que a gente acabou de falar, né? O sistema vai casar aquela frequência e jogar ela para captar aquele tipo de frequência. Também acontece nos rádios, tá? Mesma coisa quando você vai mudando a estação, que também não é mais da forma. Antigamente, nossos pais, né? Eles mudavam a estação girando um botão chamado tuning. Não sei se vocês já pegaram isso. Acredito que não. Hã? E aí, quando você mexia lá no tuning, na mão lá, você tinha um equipamento lá que ficava girando também e captando as frequências, casando as frequências, as frequências daquela rádio. Aí você muda de estação. Vai da Transamérica para positividade, da positividade você vai para outra frequência, para FM o dia, e vai para melodia, vai para, né, JBFM, na verdade. Não é bem muita praia de vocês o que eu estou falando, mas é mais ou menos assim. E isso é ressonância, é casamento de frequências. Tudo bem? Quando elas se alinham, tá? Opção eco. Beleza? Ok. Galera, vamos parar por aqui hoje. Tem esse efeito Doppler aqui, a gente vai fazer uma terceira aula esgotar mais esse assunto. Vamos falar de efeito Doppler na próxima aula. Acústica, tá? Tubos sonoros e vamos aumentando aí o nosso conteúdo, tá? Já vai ficando mais técnico, né? Mas percebam que aqui nós não fizemos muito exercício, muita cálculo, né? Só foi aquele vaca lambifarinha e olha lá, né? Bem tranquilo, ondas, né? Tem pouco cálculo, né? Vamos dizer assim. Correto? Vamos fazer uns exercícios aí para a gente ficar fera? Que tal? Vamos lá? O que vocês acham? Bora? Hoje a gente vai ter uma lista maior de exercícios, né? Para a nossa alegria. Para a nossa alegria. Questão do especialista, né? Obviamente. Vamos lá. Bora. Estão vendo aí a apostila? Exatamente, ondas? Ok. Aí, vamos fazer a 2 aí. A 2. Uma onda com frequência de 50 kHz está na faixa do... Cada especialista essa aí, hein? Na provinha aí. Infrassom, ultrassom, som audível grave, som audível agudo. E aí? Que tal? Qual a opção correta aí? Alfa, Bravo, Charlie ou Delta? Hein, galera? Delta? Não, não é Delta, não. O que é quilo mesmo que eu falei para vocês do quilo? Ele significa que unidade? Dos múltiplos e submúltiplos. 10 elevado à terceira. 1000, né? 10 elevado à terceira é 10 com 3 zeros. 1000. Então, então. Isso aí. 50.000 Hz. Ela é a faixa do infrassom
Não, o infrassom ele tem uma frequência abaixo de 20 Hz, lembra? O nosso ouvido não consegue captar 20 Hz, abaixo de 20 Hz. Ok? Se ele tem 50 mil Hz, a onda está acima de 20 mil, que é o ultrassom que a gente consegue captar. Isso aqui a gente não capta, essa faixa de 50 mil Hz. Né? Saca mosquito? Mosquito. Pernilongo. Quando ele passa perto da gente, aquele barulho não é insuportável, ensurdecedor, pessoal. É um barulho nojento, né? Não é verdade? A gente capta aquele barulho, não capta? Só que aquilo ali machuca nosso ouvido, né? Ele merda a dor, né? Aquela asinha que aquele miserável bate é na onda de 6 a 9 mil Hz, tá? Ou seja, ele bate aquilo, ele oscila aquilo 6 mil vezes por segundo. Bater a asinha. Imagina que ele desceu a asinha, subiu. É um lambda. Desceu, subiu. Outro lambda. 3 lambda. 4 lambda. Agora ele faz isso 6 mil vezes em um segundo. Parou? Entendeu? Um mosquito pernilongo. Aí você. Aquele barulho chato, ensurdecedor, né? Né? É exatamente o ultrassom. Não é ultrassom, é o que a gente capta, senão a gente não estava ouvindo. Né? Mas tá na faixa entre o infra e o ultrassom, né? 6 mil Hz. Né? Tudo bem, entenderam? Não é nem tão 20 mil Hz, né? 20 mil seria mais ensurdecedor ainda, né? Tá bom? Então é ultrassom. Olha aí. Questão tranquila se cair pra gente lá na especialista, né? Nós vamos fazer a última prova, tá? Tem uma de ondas lá, eu vou botar para vocês verem. Aí. Vamos fazer a 4? Bora? Aqui é aquela que a gente fez, ó. Parecidíssima. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase. No estudo ondulatória. Não vamos fazer essa, não. Vamos fazer essa primeiro, não. Vamos fazer. Aqui, ó. A 5. A 5 é conta. A 6, não é interessante? Vamos fazer a 6. Que tal? Vaca lambe farinha. Ó, uma onda propagando-se em um meio material passa a propagar-se em outro meio, cuja velocidade de propagação é maior que o meio anterior. Nesse caso, a onda no novo meio tem. E aí? Qual é a sua opção aí, rapaziada? Isso aí a gente já está habituado. Qual a opção? Charlie, comprimento de onda maior, não é? Muito bem. E a de baixo? No estudo ondulatório, um dos fenômenos mais abordados é a reflexão do pulso numa corda. Quando um pulso transversal, propagando-se em uma corda devidamente tensionada, encontra uma extremidade fixa, e aí? O pulso retorna à mesma corda em sentido contrário e com alfa, inversão de fase. Ok, muito bem. Mais o que? Vamos lá. 20. Um pulso, ao propagar-se em uma corda, encontra-se em um extremo fixo e sofre fricção. Ao retornar, o pulso refletido terá. E aí?
Ela vai ter o quê? Fase invertida, ou COD, comprimento maior ou menor no pulso refletido? Comprimento de onda maior ou menor? Mesmo comprimento de onda, delta. Muito bem, muito bem. Aqui, ó. O fenômeno ondulatório que descreve o contorno de obstáculos por ondas ou passagem de ondas através de fendas chama-se, ou seja, contorna obstáculos. Qual é o nome desse fenômeno mesmo? Nós vimos. Aqui as opções, ó. Peraí. Uai, cadê a opção? Chama-se. Ih, me perdi, peraí. Onde foi parar esse negócio? Desculpa. Hein? Aqui, desculpa, 21. O fenômeno ondulatório que descreve o contorno de obstáculos por ondas ou passagem de ondas através de fendas chama-se. Qual a opção aí correta? Contorno de obstáculos. Qual era o fenômeno? Difração. Difração. Opção bravo. Muito bem, galera. E aí? É assim, ó, que eles cobram. É o lambe, dando a vaca lambe farinha, tá? E cai, gente. Toda especialista cai uma dessa. Para nossa alegria. Tá bom? Aí, vamos fazer 26 aqui? Tem um conceito novo aqui, mas a gente vai tentar eliminar. Com base nos conceitos relativos aos fenômenos ondulatórios, são feitas as seguintes afirmações. Frequência, velocidade e comprimento de onda não variam na reflexão. Verdadeiro ou falso? Refletiu? Não muda. Frequência, velocidade e comprimento de onda. Verdadeiro ou falso? Hein? A primeira sentença aí muda algum desses itens aqui? Frequência, velocidade e comprimento de onda? Falar de frequência é falar só de duas mudanças. A fase se mantém a mesma ou inverte. Aí, inverter a fase não muda. Frequência, velocidade e comprimento de onda fica igual. Tá? Não varia. Isso aqui está correto. Tudo bem? Dúvida? Tranquilo? 2. Frequência, velocidade e comprimento de onda variam no fenômeno de refração. Verdadeiro ou falso? Muda a frequência, muda a velocidade e comprimento de onda da refração, que não é reflexão. Na refração, uma coisa ficava igual. O que era essa coisa que ficava igual? Mudando de meio. Quem lembra? Vê se é uma desses três itens aí. O que não mudava mudando de meio? O fenômeno da refração. A gente fez até aqui aquele item igual aquele item. Hein? Não lembra? Frequência, né? Não mudava a frequência, lembra? Na refração a frequência não muda. Se mudar de meio. Muda a velocidade, muda a comprimento de onda, mas não muda a frequência. Então essa afirmação aqui, incorreta. Tudo bem? Ele quer a correta. Então, o que tiver um tá certo. Então, assim, ó. A Bravo e a Charlie, mas o que tiver dois está incorreto. Então a Bravo some, porque isso aqui está incorreto. Só pode ser ou a Charlie ou a Delta. Delta também não, porque ele está falando que aqui a 2 é correta. Então só ficamos com a Charlie, por eliminação. Nem precisou fazer a terceira, tá vendo? Beleza? Tranquilo, pessoal? Dúvida? E o que é explicado pelo princípio de Huygens? Huygens foi um cientista que falou o seguinte:
Quando você tem um gerador de ondas, essas ondas elas se mantêm sempre com a mesma comprimento. Ou seja, todo gerador de ondas emite ondas periódicas. Se a gente não mudar a fonte, a emissão da fonte. As frentes de ondas vão ter sempre o mesmo lambda. A comprimento de onda formando as ondas periódicas. Mesmo padrão. Beleza? Isso é o princípio de Huygens. Aí ele fala assim, o fenômeno da difração de uma onda é explicado pelo princípio de Huygens. Difração é contornar obstáculo. O princípio de Huygens é manter padrões de ondas. Quando uma coisa contorna obstáculo, ela vai mudar o padrão do lambda. Entendeu? Contornou o obstáculo, ela vai ter uma nova frequência. Ela conseguiu, ela mudou ali a energia dela e aí tem um outro lambda, um outro V. Ok? Então, fenômeno de difração não é explicado pelo princípio de Huygens. Porque isso aqui é para manter a periodicidade, o padrão daquela onda. Quando isso aqui acontece, o padrão da onda muda. Ficou claro isso, pessoal? É difícil de entender isso? Tranquilo. Aqui, para fechar, vamos fazer essas duas últimas aqui. 31 e 32. Vamos lá? Para fechar? Para a gente ir embora? Ficar animado? Aí anima, né? Vamos embora. Querem tentar fazer? Ou vamos fazer junto? Beleza. Eu vou dar aí 2 minutos para vocês tentarem matar essas duas, tá? 31 e 32. Tá aí do lado esquerdo nosso. Deixa eu só diminuir aqui o tamanho para ter as opções. Ok. Tenta fazer aí. 31. Considere uma onda se propagando em um meio material homogêneo. A distância entre dois pontos não consecutivos em concordância de fase é... O que ele quer falar? Distância entre dois pontos não consecutivos. Ó, um ponto no nó, outro ponto no nó, outro ponto no nó. Então, em concordância de fase, ó, dois pontos não consecutivos. Então, você conta esse, não conta esse e conta esse. 3 pontos a gente fazia o que mesmo? A gente fazia em concordância de fase. E aí, o que a gente fazia? Aí você vê raio de onda, pô, nem tem esse nome, né? A alfa não pode ser. Uma frente de onda, e aí? Em concordância de fase. Quando as fases concordam, aqui, ó. Então, dois pontos não consecutivos em condição em encontro de fase. Aqui a distância está um pouco alta, né? Mas aqui, ó. Olha que interessante. Quando você tem aqui concordância de fase, significa que são vales. Né? Concordância de fase seria isso, não é isso? Ele quer a distância entre dois pontos não consecutivos, ó. Não consecutivos. Então, esse aqui, ó, começa a coincidir aqui, ó. Dois pontos não consecutivos. Quando você vem para cá, você verifica o seguinte, que isso aqui tem um valor múltiplo de um comprimento de onda lambda. Por que isso aqui tem um valor múltiplo de um comprimento de onda lambda? Porque nós não estamos falando dessa onda aqui, ó. Nós estamos falando da segunda onda, quando elas concordam a fase. Então, olha qual a distância que ela está aqui, ó. Daqui para cá. Aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que tinham três, para formar um lambda, você tinha que ter 3 pontos, três nós consecutivos? Estamos falando de nós aqui, ó. 1, 2, 3. Só que é não consecutivo, em concordância de fase. Onde é que ele vai morrer aqui? Aqui já se tem quanto de lambda? 1,5 lambda. Portanto, ele não é 1 lambda,
tá? Para ser igual a um comprimento de onda, mas é 1,5 lambda, que é um comprimento e meio de onda, né? Então, ó, um comprimento e meio de onda, né? E se é 1,5 lambda, qual é a resposta mais correta aí? Das quatro? Raio de onda é o correto? Frente de onda? Comprimento de onda? Não. Múltiplo de comprimento de onda. 1,5 lambda de onda. E aí, quando você repetir o padrão, vai fazer 3 lambda, que é 1,5 mais 1,5. E aí, quando você repetir, 4,5. Correto? Sempre múltiplo de 1,5. Ficou claro aí, pessoal? Você vê, a especialista, ela pega um negócio que é conceitual, que você pensa assim, tá... E complica a vida da gente, né? Não é verdade? Essa também tem uma certa, né? Uma certa complexidade, né? Ficou claro aí? Entenderam por que deu múltiplo de comprimento de onda? Beleza? Então, 32. Em uma corda percebe-se a formação de ondas estacionárias. O que é uma onda estacionária? É uma onda que, ao mesmo tempo emitida, incidida, ela reflete. Isso aqui acontece nas cordas de violão. Ao mesmo tempo que uma está indo, a outra está voltando. Então elas ficam superpostas uma nas outras. E a onda de uma corda de violão, quando emite o som, ela fica nesse padrão aqui, ó. Entenderam? Essas são as ondas estacionárias. Isso aqui é uma onda indo. Essa é uma onda voltando. Elas não são a mesma onda. Entenderam? Elas não são as mesmas ondas. Ela está no mesmo tempo aqui, duas ondas de tempos diferentes emitidas. Quando o cara vai lá com o dedinho, pam, 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 pam. Tá vendo? Aí ele mandou. Um, dois. Ele vai lançando as notas, né? Aí a nota vai, a frequência vai na corda, depois ela volta. Aí vem uma outra, e vem outra. Aí uma fica superposta na outra. Entenderam? Então essa tá indo, essa tá voltando. Tá? Beleza? Olha aqui, quem são esses caras aqui? Os nós, ó, tá vendo? Os nós. Ele está falando o seguinte: se a distância entre dois nós consecutivos for de 30 centímetros, tem-se comprimento de onda. Ó, se dois nós consecutivos daqui para cá for 30, qual é o valor do comprimento de onda lambda? Qual é a distância entre esses caras aqui? Dá quantos lambda aqui? 30 centímetros. Isso aqui é uma crista e um vale ao mesmo tempo? Sim, ó, aqui é a crista, aqui é o vale. E foi que isso aqui vale 30. Isso aqui é quantos de lambda, pessoal? Só esse trechinho cheio aqui. É um lambda sobre 2, né? Metade do comprimento de onda, não é? Concorda comigo? Metade do comprimento de onda. Então, lambda sobre 2 é igual a 30. Então, lambda vai ser 2 vezes 30. 30 mais 30. Que vai dar, bravo, 60 centímetros. Tranquilo? Foi? Beleza? Então, com isso, eu vou terminar nossa aula de hoje.